Jogava futebol na rua ou na sua época já não jogava mais futebol na rua? Sim, não. Ainda peguei. Eu falo que a minha geração, acho que pegou aí os... É a última geração, É a última geração, eu acho mesmo que pegou isso daí. Eu nasci em Biúna, cidade interior de São Paulo. E sim, comecei as primeiras memórias que eu tenho como ser humano, vamos dizer assim, já era jogando bola na rua, com os meus primos que moravam tudo ao redor, com os amigos ali da rua, né? E tudo começou ali, né? Ainda só na rua, até que aos 6 anos meu pai, que trabalhava numa empresa, né, de alumínio, né, a CBA, e na cidade de alumínio, a gente se mudou para lá com 6 anos. Quando do lado de Sorocaba? Isso, né? Exatamente. Daí eu tinha 6 anos na época, e logo que a gente chegou lá, eu, no caso, já entrei em escolinhas, né, assim, de futebol, né, de campo e de salão, que tinha lá na cidade. E comecei a jogar. Que posição você jogava? Eu jogava de meia no começo. Jogava de meia no começo. E pouco a pouco fui recuando um pouco mais. Era bom no futebol de salão também? Era bom. A gente tinha um time muito bom, né? Acho que a geração ali da minha cidade foi uma geração muito boa, né? Até na época. Isso é bom também, sempre né? Falo, né? Que tinha um goleiro que se chama Bruno, que era um menino que que tinha todo o potencial também para ter sido jogador, não foi, mas tinha um que jogava comigo, que é Rafinha, que joga ainda profissionalmente. Ele jogou no Atlético Paranaense, jogou no Goiás, tá no Botafogo da Paraíba agora. Ele também é da minha cidade, Rafinha. E então a gente tinha um grupo muito bom ali na época. Desse pessoal, fui eu e oficialmente, né? Foi eu e o Rafinha, né? Que tá no Botafogo da Paraíba. Tá. E teve por um período também a Michel, um menino que era da cidade vizinha de Mairink, que também se tornou profissional de salão daí, no caso, por um tempo, né? E depois não jogou mais, mas de modo geral, assim, foi uma geração muito boa ali da cidade da Alumínio, que é uma cidade muito pequena, né? Acho que tem 17 mil habitantes. E a gente sempre jogava campeonatos normalmente ali em Sorocaba. Sim. Né? Então a gente, mesmo jogando em Sorocaba, a gente ganhou muitos títulos lá na época, né? De futebol de salão, até de campo também. Então a gente tinha uma geração muito boa, e tanto que saiu, né? Numa cidade de 17 mil habitantes, ter saído já 2 jogadores profissionais ali. Mas né? eu te falo que eu também jogava futebol. E, cara, junto comigo, tinha uma galera tão boa. Um treinava na Portuguesa, outro no Palmeiras. E nenhum se profissionalizou. Pra você ver como a gente tem tanta gente boa que acaba seguindo outros trampos e não segue futebol, cara. Loucura, o Brasil né? incrível. O Brasil tem uma capacidade absurda, né? De fazer bons jogadores, né? E muitos ficam pelo caminho por diversas razões, né? Porque seja tem por lesão, tem que trabalhar, porque não tem oportunidade, por N motivos, né? Mas você tinha essa vontade de ser jogador? Sempre tive. Ou era uma coisa que... Não, sempre tive. Tanto que eu lembro, né? Sempre meu pai, né, minha mãe, sempre foram pessoas que nos apoiaram muito, né? Até meu irmão que tá aqui junto também. Não, meu irmão tá aqui, né? Tá e seu pai fazia o quê? Então, meu pai trabalhava nessa empresa, né? Metalúrgica, né? Que é a CBA, né? E... Jogava futebol também? Meu pai sempre gostou muito de jogar bola. Ele e os irmãos dele sempre jogaram muito futebol, mas nada profissional. Mas sempre de várzea, né? Que fala. Então ele sempre gostou muito de futebol e viu esse desejo tanto em mim quanto no meu irmão na época. E com o tempo, né, eles foram, obviamente, vendo que a gente tinha esse desejo. E até que eu lembro, eu tenho na minha memória bem claro que meu pai, numa época, acho que eu tinha por volta de, 11 anos mais ou menos, ele falou, você quer ser jogador profissional? Você quer jogar futebol? Eu falei, eu quero jogar. Eu falei, então tá bom, então a gente vai correr atrás e fazer de tudo que é possível para que você consiga. Né? Se vai conseguir ou não, sempre deixou claro, mas você tem que estudar a prioridade, tudo mais, mas sempre me apoiou muito, né, no que quer que eu quisesse fazer, eu e meu irmão, e nos ajudou, né, em todo esse processo de sempre estar fazendo e caminhando na direção do que a gente queria. Se ia conseguir é outra história, né, mas ajudou muito, né, meu pai... na época ele procurava clubes pra mim, né? Quando eu comecei, né? Porque qual que é o caminho? Como que faz? O caminho exatamente, eu não participei dos bastidores de tudo, né? Mas eu sei que, por exemplo, tinha o Rafinha que eu acabei de citar, ele jogava na base de São Paulo, né? Como entrou lá, não sei. Tava lá, acho que viram ele e foi. E nesse tempo tinha um cara que chamava Lamparina que levava ele e comentou de mim também a respeito dos treinadores lá e me levou. Os caras aceitaram e me levou. E aí até que eu fiquei também. Daí eu fiquei 2 anos e meio jogando na base de São Paulo. Então, mas você chega lá... Fica em teste, isso. Fica em teste, até que uma hora eles te aprovam, né? Então, eu fiquei 2 anos e meio na base de São Paulo, e uma vez que eu fiquei todo esse tempo, isso obviamente ajuda no depois também, porque jogar 2 anos e meio na base de São Paulo, que era uma base muito respeitada na época e tudo mais, e ainda obviamente,
algo que te ajuda muito, eventualmente, se você não consegue se profissionalizar lá, né? Então, eu lembro que eu saí e tudo mais, fui mandado embora e tal. E aí tinha uma carta de dispensa, e essa carta de dispensa é que o meu pai usava depois para poder comprovar, porque às vezes tem muita gente que fala, né? Jogou na base de tal time e tudo mais, mas não tem como provar isso, ainda mais naquela época, né? Onde não tinha como você pesquisar por nada, né? Então, com essa carta de dispensa, meu pai apresentava para os outros clubes, né? Para poder, eventualmente, um clube me dar a chance de fazer um teste, né? Aí depois eu fui, passei na base de São Bento, que é ali de Sorocaba e tudo mais, joguei com o Paulista. Aí fiquei, só que o São Bento acabou, foi um ano só e acabou, os meninos foram separados. E aí surgiu a oportunidade do Palmeiras. Que idade você tava nessa época? Quando eu fui no Palmeiras, eu tinha 16 anos. Tá. 16 anos. Aí, mais uma vez, meu pai ele ficou sabendo que um cara do Palmeiras estava lá em Alumínio. Foi conversar com o cara, falou, viu, dá chance pro meu filho. Aí ele me leva, sempre me levava, por causa que ele queria também mostrar que eu tinha perfil, né? Porque às vezes tem muito pai que quer levar o filho e, com todo respeito, às vezes não tá em forma, às vezes não tem um tamanho bom, sei lá, por N razões. E ele me apresentava, isso aqui passou pela base de São Paulo. E você tinha vergonha ou você era de falar? Eu sempre fui mais quieto, né? Eu fui me desenvolvendo conforme foi passando os anos, né? Aquele do seu pai falando e o moleque Exato, aqui, eu ficava quieto do lado, comentava e baixava a cabeça, né? E até que, né, nessa daí ele apresentou, comentou a respeito, né? E falou, tá bom, vou dar uma chance, vai lá fazer um teste no Palmeiras. Fiz o teste e também passei. E aí fiquei lá por um ano. Ainda jogando de meio ou você já tinha recuado? Eu já tava de volante. Tá. Tava de volante. E daí passou esse um ano. Foi um ano bem sofrido, por sinal. E aí eu saí. Fui novamente mandado embora. Até que surgiu um cara na minha cidade depois que comentou a respeito de uma peneira, uma seletiva, na verdade, que estava se formando no Red Bull Brasil. E Red Bull, desde aquela época, era em 2009, isso aí já. Aliás, final de 2008. E Red Bull era sempre conectado com o energético, né? Né? Até porque era muito novo o projeto. Acho que em 2008, o único projeto que existia, se eu estiver enganado, pode ser o da matriz mesmo, que é a Red Bull Claus. Acho que começou em 2005. Então, eu não conhecia, né? Mas meu pai sempre foi muito ligado a essas coisas. Então, o cara falou, comentei com meu pai, mas eu deixei passar assim, e meu pai me inscreveu nessa seletiva. E quando a gente chegou, essa seletiva foi feita em 5 capitais do Brasil, né? Acho que foi feita em Porto Alegre, acho que foi em Recife, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que foi isso. Aí selecionou, era na época sub-15 e sub-17, e aí selecionou, né, os melhores dessa idade. Acho que não sei quantos selecionaram, mas eu sei que essa foi a primeira bateria de teste. Aí eu passei. E a segunda bateria de teste já foi no centro de treinamento, onde foi até ano passado, que era em Jarinu. E era um lugar incrível. Então ali pra mim, pra mim não, pro meu pai, na verdade, que tava me acompanhando, na hora que ele viu toda aquela estrutura, ele viu que era um projeto sério, né? E na mesma época eu lembro que eu tava pra fazer teste, se eu não me engano, no Inter, de Porto Alegre e tudo mais. E meu pai falou, eu acho que se eu fosse você, eu ficaria aqui, que é um projeto que parece ser muito bom. Eles estão criando algo novo, né? Às vezes é melhor você ficar com um clube de menor expressão, mas você vai jogar e tudo mais. Enfim, e aí deu certo. Aí eu passei de novo na segunda bateria de teste, fiquei. E aí foi onde tudo começou assim na minha trajetória, dentro da família Red Bull, né? Que eu falo, né? Que foi... Eu passei por todo o processo, né? De tudo que aconteceu dentro da Red Bull, praticamente eu participei, né? Porque eu fui pioneiro em muita coisa, né? Porque eu fui no primeiro grupo sub-17 que existiu, eu era o capitão. Aí eu fui, primeiro grupo sub-20 que disputou a Copa São Paulo, era capitão. Aí fui, primeiro jogador a subir da base pro profissional do Red Bull, fui eu. Primeiro jogador a se transferido, nunca tinha nenhum jogador se transferido do Brasil pra Áustria. Então eu fui o primeiro. Então eu participei de... Pra Áustria, cara, é uma coisa que não tinha acontecido ainda, né? Então, aí foi loucura, porque daí eu subi profissional do Red Bull Brasil, então a gente jogava, que a gente chama de Bezinha, né? A Paulista, aqui em São Paulo, que é a 4ª divisão do Paulista. Sei. E na época tinha, né, até um conhecido treinador que era o Jair Pisserni, e a gente subiu divisão, né? Da Bezinha que fala, né? Pra A3 e da A3 pra A2, né?
E eu participei de todo esse processo, só que eu era um menino de 17 anos que tava ali com o grupo, jogava um jogo ou outro e tava ali, mas tava muito feliz por estar, né, vivendo tudo isso já, o clima de jogador profissional. Porém, eu joguei pouco, né? Aí passou, esse foi mais ou menos 1 ano e meio. Aí pela primeira vez eles iam disputar a Copa São Paulo, aí eu ainda tinha idade, então baixei pra jogar a Copa São Paulo. E aí, aí eu fui jogar, a gente jogou, não passou de fase, né? Jogou só os 3 jogos que tinha pra jogar. E aí eu entrei de férias. E naquele momento, foi um momento da minha vida onde também tava numa encruzilhada. Eu falei, se eu ficar aqui no profissional, eu não tô jogando tanto. Mas baixar pra base já não era mais vantajoso. E por causa da minha idade também. Então, eu falei, o que vai acontecer agora, né? Pedi muito eu sou um cara muito religioso, né? Pedi muito pra Deus pra poder me ajudar, me guiar pra que algo acontecesse na minha vida, né? E as coisas como são, né? Na época, um dos diretores era um austríaco do Red Bull, né? E acredito que ele foi uma das pessoas junto com, né? Tinha um cara que chama Carlos Andrade, que tá lá até hoje, né? Que chama Furinha. Esses caras, juntamente com o pessoal lá de Salzburg, né? Lá na Áustria, acho que entraram em contato, falaram, tem um jogador assim assado, né? Ele joga de volante, porém também joga de zagueiro, tudo mais. Deve ter feito alguma ponte nesse sentido. Se eles não tinham interesse em testar e aceitaram. Só que a história é muito louca, né? Como eu falei, acabou a Copa São Paulo, fui de férias, esperando que alguma coisa aparecesse. Eu tinha contrato ainda, tudo, mas queria algo novo, né? E aí, 1 semana depois de férias, eu tava dormindo, esse Carlos Andrade me liga, numa quarta-feira, e fala, André, acontece que tá aqui, surgiu a oportunidade de você ir pra Áustria, você vai ir lá pro time B do Red Bull Salzburg, você vai ficar 2 semanas de teste. Se der tudo certo, você já fica. Se não der tudo certo, você volta. Eu falei, tá bom, tô indo. Daí eu só perguntei pro meu pai, vai tudo certo? Meu pai falou, vai embora. Tchau. E 2 dias depois eu tava indo. Era na quarta pra ir na sexta-feira. E então, tipo, foi muito... Eu não tive tempo pra nada. Aí Deus falou, você não pediu? Aí, exato, então, toma aí. Aí, ó. E eu aceitei. Aí eu tava tão convicto que eu terminei com a minha atual mulher. Sério? Né, por causa que eu falei, bom, eu vou lá, não sei quando volto. Exato, foi o que eu falei. Eu falei, bom, eu tô indo lá, não sei quando volto, não sei se eu fico, não sei de nada. Não sei absolutamente nada. Eu só tô indo pra tentar a minha sorte lá. E eu falei, só que eu tô indo pra não voltar, porque eu não vou pensando que eu vou voltar. Então eu prefiro estar aqui terminando na sua frente do que eventualmente ter que te ligar e falar que não vai dar mais. E acabou que eu fui, passei no teste, fiquei, inicialmente fiz um contrato, acho que era de empréstimo, né, por 5 meses. E aí, depois disso, eu retornei pro Brasil e tudo mais. Processo normal de como se fosse de férias, daí renovei meu contrato e tudo mais. Só que... e aí, nessas voltas, tá? Só pra todo mundo saber a história, eu voltava com a minha mulher, porque a gente é da mesma cidade. Voltava, terminava um pouco assim, até que um momento eu levei ela pra lá comigo, ficou um tempo comigo e a gente se firmou mais ainda e a gente tá junto até hoje. Foi só uma leve pausa, porque daí eu comecei a ter uma noção do que ia ser meu futuro. Então, se eu gostava dela, a gente se gostava, então ou era levar ela de vez em quando, ou não dava certo, né? Porque só essa distância ia ser impossível. Até que daí, depois de um tempo, quando eu fui me transferir pra Alemanha, a gente começou a morar junto e tudo mais. Casou, tem filhos, tá tudo certo. Mas Como que era a vida lá na Áustria? Então, aí teve um... Schnitzel, ó, não tem? Schnitzel, Wiener Schnitzel. Já sabem, né? Já. Ela é boa, cara. É boa, é muito boa. Né? Lá a austríaca, por incrível que pareça, é boa. Né? Principalmente eu falo que eu gosto muito das sobremesas de lá, né? Muito boas. Muito boas, né? Não sei se você já comeu Sachertorte ou, sei lá, Kaiserschmarrn. Tem umas coisas muito legais, muito boas. Aí eu... Pegou frio lá? Então, imagine, era janeiro de 2011... recebo essa ligação, 35 graus no Brasil, eu chego lá, aterriço em Salzburg, era umas 4 da tarde, já tava escuro. Nossa. Então você fala, bom, tudo escuro, que era inverno, frio, neve, acho que tava -5 na época. Na época tinha, graças a Deus, existia já o Skype, né, para poder ter uma mínima comunicação com a família. Mas é loucura, né? Imagina, eu tô num país, eu saio do Brasil totalmente cômodo, menino de 18 anos, onde vai tentar a sorte num país como a Áustria, não falo, só falava português. E o inglês? Meia dúzia de palavras. E
vai, um clima totalmente diferente, né? Não precisa nem falar, né? Que no Brasil neve é algo raríssimo e ainda não, depende da região. Então, chego lá tudo diferente. Pessoas muito mais frias, pouco acolhedoras, né? Porque é o jeito deles, é um povo mais frio, onde não tem tanta essa comunicação. Então, imagine, é algo que... Coisa boba, por exemplo, eu tinha nos primeiros dias, enquanto eu estava de teste, eu comia no estádio, com os trabalhadores do estádio, né, de escritório. Aí depois a partir do momento que eu entrei no meu apartamento, que eu fui morar junto com um brasileiro, eles falaram que não, agora você não pode comer mais aqui. Você tem que se virar. Putz. Então, assim, eu não sabia fazer nada, porque... Tá sozinho lá. Exato, então eu saí de... eu nunca tive essa experiência, porque normalmente nos clubes, né, onde a gente joga, por mais que você aloje nos clubes, você sempre tem a tia da limpeza, a tia que te ajuda com isso, com aquilo e tudo mais. A gente não cozinha, a gente tem, né, a comida lá do clube e tudo mais. Então, eu nunca tinha passado por qualquer experiência de me virar sozinho, né? Então, do nada, não só o choque cultural, mas também esse choque de ter que falar assim, bom, agora você se vira com as suas próprias pernas e faz tudo. Você limpa, você cozinha, você treina ao mesmo tempo. Então, foi algo que eu, como eu sempre digo, né, me amadureceu muito, né, assim, teve que ser assim, num clique de estar no conforto da sua casa, tudo tranquilo, para o desconforto total, em todos os sentidos. Então, mas me ajudou muito. Nossa, eu tive, obviamente, momentos bem complicados, onde eu sempre falo, né, que eu ligava meus pais, falava, não, tá tudo certo, tudo bem, tudo mais, aí desligava o Skype e chorava, porque tava... Você não vai falar, não deixar eles preocupados. Exato, né, porque... Você tá querendo, é o meu sonho, tava dando tudo certo, claro, na parte futebolística, eu tinha passado no teste e tudo mais, porém, era desesperador, né, no sentido de você não ter alguém para você, que você confie para você conversar, né, tinha brasileiros lá, sim, poucos, mas tinha, só que é uma pessoa que você tá conhecendo, não era alguém que você tinha uma intimidade para poder falar alguma coisa, então... É algo assim que foi um choque muito grande, né, pra mim. Então, mas ao mesmo tempo a história, começa a aprender a cozinhar, começa a aprender a se virar, a ter sua organização na casa e tudo mais, dividir tarefa com outro menino que eu morava junto, tudo isso daí, não né? Não tinha nenhum latino, ninguém... Então, eu morei com esse brasileiro, né? Eu morei pro mas no time lá tinha alguém pra falar o português? Ou não? Então os brasileiros que estavam lá não falavam alemão, né? Não tinham aprendido alemão, então eu tive que me virar. E eu, na verdade... Por incrível que pareça, o que menos. O mais recém lá era o que mais se virava. E alemão não é uma língua fácil, não, né? Alemão não é um espanhol que dá pra dar. Não, alemão é terrível, terrível. Parece sempre tá bravo, né? Exato, parece sempre tá te xingando, né? Então a gente foi nesse processo todo. Então, tinha um professor lá? Então, isso que era legal do clube, né? O Red Bull Salzburg, no modo geral, foi um clube que sempre se preocupou muito em estar cuidando de atletas estrangeiros, né? Então o que eles faziam? Óbvio, não tinha pessoas, né, ao redor que podia ajudar naquilo, mas no ao redor não era tão fixo assim, mas enfim, mas tinha o professor de alemão que eles pagavam lá no clube, ele ia até a gente no clube, mas a gente era obrigado a ir. Sei. Né, e aí meus pais, né, que sempre me aconselharam, eles falaram, vai, aprende, porque isso aí você vai se sentir melhor aí. Se você aprender a língua, vai ser outra vida. Se você ficar só no português, você não vai se adaptar. E eu acho que muitos jogadores, na verdade, que não dão certo, eu acho que algumas vezes, obviamente, é questão... Cada caso é um caso. Talento, claro. Obviamente, dá ou não dá certo, mas muitos casos eu vejo que é não conseguir se adaptar. E muito se deve ao fato, para mim, da língua. Porque uma vez que você entende o que está sendo falado, você com as brincadeiras, tudo, você se sente melhor naquele ambiente. Você consegue se comunicar, você consegue deixar claro, se enturmar. Então, mas quando você não consegue, vocês sempre vão achar que estão falando de você, vocês sempre vão achar que o povo, sei lá, vai achar o que você quiser, porque vai tudo, né? Você não tá entendendo? Então, meus pais sempre falaram, vai e aprende. E claro, né? Assim, vai e aprende. É muito difícil, uma língua muito complicada de se aprender. Mas eu frequentava todas as aulas e tudo mais, e eu acredito ter uma certa facilidade, entre aspas, porque eu ia nas aulas, nunca fui um aluno dedicado em termos de estudar em casa, mas eu sempre fui muito dedicado na aula. Então na aula eu perguntava tudo que eu tinha dúvida. Tudo que eu tinha dúvida, tudo que eu não entendia, eu perguntava. Principalmente para se virar em campo, né? Exato. Tudo, né? Tudo, dia a dia, enfim. Aí, e paralelo a isso,
eu ia me virando no pouco que eu sabia de inglês. Entendi. E aí tinha um amigo, que por sinal até fazendo aniversário hoje, que é ganês, e ele falava muito bem inglês, e depois até a gente morou junto por um tempo, e ele me ajudava muito. Então, assim, eu falava algumas palavrinhas e ele falava. Eu falava, o que é isso daqui? Falava, o que é isso? Falava. Então, ele me ajudava muito nessa questão aí. Então, o meu inglês foi evoluindo de um lado, e paralelo ao outro, eu fui aprendendo alemão. Até que um momento, depois que eu comecei a perceber que eu conseguia formar frases em algum sentido, daí eu passei quando o povo falava comigo em inglês, achando, por causa que se acostumaram a falar comigo em inglês, eu comecei a responder eles em alemão. Para eles poderem entender que eu tava tentando e que eu conseguia me comunicar. E isso, o que eu achava muito legal de lá, é que em momento algum eles, tipo, tiravam sarro e tudo mais, eles sempre apoiaram. Então, era até pressionavam muito, né? Tipo, tava 3 meses no clube, e aí, não vai falar alemão? German, my friend. Não, calma. Aí... Mas no vestiário era inglês? Não, tudo alemão. Tudo alemão? Tudo alemão. Então, foi muito importante pra mim, né, todo esse processo. Então, eu falei, bom, aí eles começaram a ver que eu começava a falar alemão. E aí... pouco a pouco o inglês foi saindo e aí eu comecei a usar inglês de fato só com quem não falava alemão. Entendi. Mas eu com eles comecei a falar alemão e eu acho que isso e para mim foi muito claro isso, a questão assim, eu, na minha opinião, ainda tinha um pouco de, não só dentro do futebol, mas fora dele, assim, acho que eu falo que sempre Salzburg, apesar de ser uma cidade que eu mais amo, assim, é uma cidade espetacular, linda, enfim, é um país também que me acolheu e tudo mais, mas você sente que uma outra pessoa talvez tenha um preconceito por você ser de fora e tudo mais. Salzburg é uma cidade rica, uma cidade que tem um povo bastante, né, conservador, um povo mais antigo. Então, sentia um pouco que talvez enxergava a gente como um estrangeiro que estava lá talvez para, não sei, ganhar dinheiro do país e enfim. E uma vez que eu acho que eu aprendi o idioma, eles começaram a me enxergar de outra forma, né? Me enxergar como alguém que fala, não, esse cara não tá aqui só para jogar futebol, ganhar dinheiro, ele tá aqui também para conhecer a cultura, ele faz questão de conhecer a cultura do país, ele faz questão de entender como funciona. E é isso que eu sempre tentei, né? Acho que o motivo, de ter me dado bem lá, eu acho que foi exatamente isso, foi o fato de que eu consegui entender como eles são, aprendi a língua, aprendi sobre a cultura deles, sobre o que eles gostei da comida deles também, então tudo isso daí, né, acho que colaborou muito para ganhar o respeito dentro do time, dentro da cidade, do país, né, então eles começaram a ver que eu estava fazendo entrevista em alemão, tudo mais, então acho que isso tudo mudou um pouco o conceito deles a meu respeito, né, então... E para mim ficou muito claro, né? Então, se você chegar num lugar, eu acho que tentar aprender o idioma, ou tentar pelo menos entender a cultura, como as pessoas são, aquilo é uma fórmula, entre aspas, para você ser respeitado, para você se sentir melhor, porque ao mesmo tempo eu me sentia melhor.